Olá, aqui estou eu de volta para dizer para você que hoje, durante essa gravação, vou fazer críticas acerbas às filas desumanas que o Ministério da Cidadania do desgoverno Bolsonaro forma para exigir recadastramento dos pobres que vão pedir no cadastro único que cheguem aos R$ 600 por mês do Auxílio Brasil. Essa não é a única notícia do dia. O próprio Bolsonaro criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, porque proibiu o CAD, né, o Conselho de Administração e Desenvolvimento da Economia, né, por estar tentando processar os institutos de pesquisa da eleição, do primeiro turno, né? E a Polícia Federal deflagrou uma operação em 5 municípios do Maranhão e em 2 do Piauí para desarticular um grupo de criminosos que falsificavam dados em sistemas do Sistema Unificado de Saúde, o SUS. Eu quero agradecer muito a você. Você é a causa da minha existência, a causa da minha persistência, é a sua persistência. Você me acompanha, você que vê os meus vídeos, que os põe nas suas redes sociais e que me mantém aqui lutando por você, porque eu sou parcial sim. O meu lado é você, cidadão brasileiro. Mas vamos começar pelas filas desumanas. Nesta sexta-feira, 14 de outubro de 2022, eu tomei o café da manhã sob o impacto das notícias da Globo News sobre as filas imensas dos pobres que foram obrigados a ir a postos para fazer o recadastramento no chamado Cadastro Único, o CadÚnico, com o qual eles recebem o Auxílio Brasil, uma forma que o desgoverno Bolsonaro achou para comprar voto neste ano em que o seu chefe disputa a reeleição. Essas filas, assim, no Rio, houve 18 horas de espera numa fila. Em Brasília, uma senhora, a senhora Janaína, uma idosa, morreu na fila, na espera do atendimento. Vi também numa das filas exibidas no noticiário uma moça com um filho de 3 anos dormindo na calçada à espera de fazer o recadastramento, que era desnecessário, porque no dia, hoje, ou seja, sexta-feira, o Ministério da Cidadania avisou atrasado o adiamento do fim do prazo para daqui a um mês. É um absurdo, é um desprezo, uma verdadeira, um afastamento, né? Uma canalice que o Estado brasileiro faz com os mais pobres. Depois do noticiário, eu vi um comentário do meu amigo Fernando Gabeira, lembrando que a Índia, que tem uma população muito maior que a brasileira, consegue ter uma pobreza muito grande e é uma sociedade de castas. As castas lá são diferentes daqui. Lá, na Índia, a pessoa nasce numa casta e não consegue sair dela. No Brasil, as castas são nomeadas por políticos. São os servidores, entre aspas, públicos e outros beneficiados pelo sistema, a turma da Faria Lima, etc. Né? O Gabeira mostrou que lá na Índia há sistemas muito mais práticos e muito mais corretos e muito mais humanos, todos ligados à ciência da computação, à cibernética, do que esses brasileiros. Por falar no chefe do desgoverno, o senhor Jair Bolsonaro, ele criticou duramente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ele elegeu agora como inimigo, o Alexandre de Moraes, porque o Moraes proibiu uma decisão
do CAD e da Polícia Federal de abrirem procedimentos para investigar institutos de pesquisa. Segundo o chefe do desgoverno, as empresas vão continuar mentindo, entre aspas, o que, segundo ele, poderia beneficiar o candidato do PT a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão, Moraes afirmou que a PF e o CAD não têm competência legal para investigar e determinou a apuração de possíveis práticas de abuso de autoridade, desvio de finalidade e abuso de poder político, que são crimes para lá de cometidos aqui no desgoverno e no Brasil. Bom, por falar em pesquisa, a Datafolha publicou agora à noite a pesquisa, mais uma rodada de pesquisa, Lula em primeiro lugar com 49%, mantendo-se à frente de Bolsonaro com 44%. Contando-se apenas os votos válidos, que são os que valem para a eleição, Bolsonaro tem 47% e Lula 53%. Ou seja, nos votos gerais, a maioria que o Lula mantém sobre o Bolsonaro é de 5 pontos e nos votos válidos de 6. A Polícia Federal deflagrou uma operação em 5 municípios do Maranhão e em 2 do Piauí para desarticular um grupo de criminosos que falsificavam dados em sistemas do Sistema Unificado de Saúde, SUS, para aumentar o teto de repasses federais enviados via emendas parlamentares, as famosas RP9, as emendas de relator do orçamento secreto. Isso é de um cinismo atroz. Primeiro que são estados que não são governados por bolsonaristas, né? Ao contrário, né? E os estados bolsonaristas não têm vantagem. Não! Quem tem vantagem mesmo é o Arthur Lira, que é o chefão desse esquema e que é bolsonarista, e são os deputados da base do governo que trocam seu apoio no Congresso Nacional por verbas públicas em seus municípios dos seus apoiadores. Bom, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, trava há 2 anos a investigação da Lava Jato, que tem como réu Valdemar Acosta Neto, presidente do PL, partido do qual Bolsonaro é candidato a presidente da República, a reeleição, né? E, bom, aí tem uma notícia boa, né? A Interpol prendeu nesta sexta-feira, né, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Thiago Brenan, acusado de crimes sexuais no Brasil. O empresário pernambucano havia fugido do país depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou sua prisão preventiva em nova etapa das investigações sobre seus crimes de lesão corporal, corrupção de menores, assédio sexual, agressão de mulheres, etc. Este aí é um típico representante da casta de que eu acabei de falar. Bom, o quadro Girassóis, de Vincent van Gogh, exposto na National Gallery de Londres, levou um banho de sopa de tomate na manhã desta sexta-feira por 2 jovens britânicos da organização, aliás, 2 jovens britânicas da organização Just Stop Oil. O valor do quadro é 84 milhões e 200 mil libras, 506 milhões e 200 mil reais. Mas, felizmente, a obra não sofreu nenhum dano, porque é protegida por uma camada de vidro. De qualquer maneira, vai ter que trocar a moldura, e é um absurdo essa gente não ser punida, como diz, foi presa, daqui a pouco vai o advogado, solta. Segundo o museu, houve apenas pequenos estragos na moldura e as 2 ativistas juvenis foram presas. Aliás, falando em prisão, Damares não vai ser punida pela sua atuação pornográfica? Pela denúncia de uma cena abjeta numa igreja da Assembleia de Deus? Eu fiquei impressionado também com uma notícia que eu vi de codornas nascendo em caixas de ovos num supermercado em Campo Maior, no Piauí. Mas agora vamos para a notícia boa, né? A notícia boa, né? Eu recebi agora mesmo no site da Fundação Biblioteca Nacional a notícia de que 2 queridos amigos meus, Cristiano Aguiar e Alexei Bueno, acabaram de ganhar prêmios, o Alexei em poesia, o Cristiano em conto, da Fundação Biblioteca Nacional. Merecidos, os livros são obras-primas. O Eduardo, que é o editor da Patuá, que publica o Alexei Bueno, merece todo o nosso aplauso, a nossa consideração. Da mesma forma,
que também é a editora Alfaguara, né? Do livro de Cristiano Aguiar, e o outro é O Sono dos Humildes, O Sono dos Humildes, da editora Patuá, do Eduardo Lacerda. Bom, meus queridos amigos, eu vou me despedir e volto na segunda-feira, porque amanhã é fim de semana, e convido para você acompanhar a entrevista que Tiago Pinheiro de Lima, procurador-geral, né, do Tribunal de Contas de São Paulo, publica no meu Neumann Entrevista. Ele também publicou hoje no blog do Fausto Macedo, no Estadão, um artigo muito interessante que ele começa assim, ó: a democracia brasileira tem vivido uma verdadeira prova de fogo nos últimos tempos. Não bastassem os ataques vazios ao sistema eleitoral, na tentativa de pôr em dúvida a lisura do processo de captação e registro eletrônico de votos, intensificaram-se investidas contra o Poder Judiciário, né? Sob críticas que não raras vezes superam o campo jurídico institucional, né? No meu aliás, eu venho convidar também você para, a partir de amanhã eu vou editar uma entrevista com Neumann Entrevista com Eduardo Janete da Fonseca, que é um crítico muito duro das castas do Estado brasileiro, e tem uma boa conversa a respeito disso, e a respeito de um tema que eu vou deixar aqui no ar, e você vai se divertir quando ver: O Anel de Giges, baseado no Glaucon, irmão do Platão. O Dois Dedos de Prosa, que está no ar, é com um dos grandes idealizadores e realizadores do Centro de Alfabetização lá de Sobral, no Noroeste, mas também no semiárido do estado do Ceará. Bom, direto ao assunto.